pessoal, a gente vai hoje falar sobre o círculo de Mohr. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que o círculo de Mohr é uma representação gráfica para essa transformação de tensões que agem no plano, de acordo com a orientação da tensão. Então, o que é que vocês têm que entender primeiro? Antes de tudo, a gente vai traçar aqui no eixo das ordenadas uma linha e no eixo das abscissas outra linha, certo? No eixo das abscissas, a gente vai ter a representação aqui das tensões normais e no eixo das ordenadas, a gente vai ter a representação das tensões de cisalhamento, tá bem? Então, outra coisa importante para vocês observarem. Para a direita, minhas tensões normais, elas são positivas, e para a esquerda, minhas tensões normais, elas são negativas. Para baixo, minhas tensões de cisalhamento são positivas, e para cima, minhas tensões de cisalhamento são negativas. Eu até botei aqui como observação essa convenção dos sinais, certo? Então, só lembrar desses detalhes. Agora, a gente aprendendo passo a passo, não tem como errar, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente traçar essas coordenadas, aliás, o eixo cartesiano, a gente vai marcar o centro. Primeiramente, a gente vai marcar de acordo com essa ordem, né? Primeiro abscissas, depois ordenadas. No caso aqui, as abscissas, ela começa pela tensão média. Nosso centro vai ser representado pela tensão média, vírgula, 0. Então, nossa tensão normal média, que ela é tensão normal em X mais tensão normal em Y sobre 2. Agora, a gente vai ligar esse centro, que a gente calculou aqui a partir dessas coordenadas, que é muito simples, de calcular. A gente vai conectar esse centro a esse ponto A, aí a gente vai ter nossa linha de referência. Então, quem vai ser o nosso centro? A gente já sabe, é nossa tensão média, vírgula, 0. Já o nosso ponto A para fazer nossa linha de referência vai ser tensão em X, vírgula, tensão de cisalhamento XY, certo? Que foi o que a gente achou no início da questão. Inclusive, eu vou usar a questão da semana passada para repassar esse círculo de Mohr, repassar essa solução, essa resolução dessa transformação de tensão de acordo com o plano, com a orientação, as tensões principais no caso, dentro do círculo de Mohr, certo? Outra observação aqui que a gente tem é que o raio é igual numericamente falando, é igual à tensão máxima de cisalhamento, certo? Então, a gente tem aqui algumas observações. Primeira observação, a tensão em 1 é maior que a tensão em 2. Os ângulos no sentido anti-horário são positivos e no sentido horário são negativos. Aqui, para a gente entender melhor, essa linha de referência, que é o nosso CA, que a gente calculou, o centro e o ponto A, que são representados aqui por essas fórmulas, que no caso são pares ordenados, que a gente tem que procurar. Então, essa linha de referência, ela vai querer dizer o quê? Ela vai querer dizer que a angulação ou a distância que eu vou andar da minha linha de referência, que é essa CA, da minha linha de referência até a minha tensão 1, aqui, porque é maior, até a minha tensão 1 vai ser o meu 2θ P1, certo? Da minha linha de referência até a minha tensão de cisalhamento vai ser o meu 2θS. Da minha linha de referência até eu caminhar na menor distância, certo? Na menor distância até a minha tensão 2 vai ser o 2θ P2. Então, essa linha de referência a gente vai observar esses ângulos que vão ser formados entre a distância da linha de referência até as tensões correspondentes a cada ângulo, 2θ P1 da linha de referência até a tensão 1, 2θ P2 da linha de referência até a tensão 2, 2θS da linha de referência até a tensão de cisalhamento, certo? Então, é importante a gente observar essas orientações. Aqui, no caso, que foi no sentido horário, no sentido do relógio, vai ser negativo. Então, esse ângulo vai ser negativo.
Aqui e aqui foram no sentido anti-horário, então vão ser orientações positivas. Outra observação que a gente sempre tem que analisar, na verdade, na hora que for construir o círculo de Mohr, é essa daqui. Geralmente a tensão 1, que é a maior tensão, ela vai ser a tensão média mais o raio, ou o raio mais a tensão média, tanto faz. E a tensão 2, que é a menor tensão, vai ser a tensão média menos o raio, certo? Mas é sempre importante a gente analisar o círculo para ver como isso se comporta. Outra observação também, para o cálculo desse raio, a gente vai usar Pitágoras. Por quê? Esse raio máximo aqui, a gente tem aqui a formação de um triângulo retângulo, no qual o cateto oposto a esse ângulo, ele é a tensão de cisalhamento XY, e o cateto adjacente a esse ângulo, ele é θ, aliás, ele é tensão de X menos tensão normal em Y sobre 2. Então, como é que a gente vai fazer aqui nesse sentido? A gente vai fazer assim, raio ao quadrado é igual tensão X menos tensão Y sobre 2, bota tudo entre parênteses, ao quadrado, mais tensão de cisalhamento XY, certo? A gente vai fazer aqui no caso essa representação aqui que vocês já estudaram, né, por meio das equações, só porque aqui no círculo de Mohr fica tudo mais claro, a gente começa a realmente visualizar o comportamento dessas tensões. Então, agora a gente vai para o nosso exemplo. A gente vai começar agora. Vocês lembram da questão da semana passada, que a gente analisou o ponto A e o ponto B? Então, eu retirei aqui as informações que a gente vai precisar para fazer o círculo de Mohr e para fazer aqui os poucos cálculos que a gente vai ter que fazer, né, para desenhar o círculo de Mohr. Então, primeiramente, ponto A. Ponto A, tensão X menos 150,24 MPa, tensão Y, tensão normal Y e tensão de cisalhamento XY é 0. E aqui no ponto B, tensão em X e tensão normal em X e em Y são 0. Tensão de cisalhamento XY é igual a menos 2,01 MPa. Então, a gente vai seguir aquele mesmo passo, centro, linha de referência, raio, certo? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer aqui? O centro. O centro vai ser, como a gente viu aqui, as coordenadas são tensão normal média, vírgula 0. Qual a tensão normal média disso daqui? Vamos calcular, né? Ó, tensão normal média, vírgula 0. Então, eu vou calcular aqui a tensão normal média. Vou botar aqui. Tensão normal média. Pessoal, essa letra grega aqui, a minha parece muito com 6. Espero que vocês não se incomodem por isso, mas é assim mesmo. Então, tensão normal média vai ser menos 150,24 mais 0, porque é a tensão normal, certo? Dividido por 2. Então, a minha tensão normal média vai ser igual a... Eu venho aqui com a calculadora, menos 150,24 dividido por 2. Vai dar menos 75,12 MPa. Então, o centro aqui vai ser no 75,12, aliás, menos 75,12, certo? Vírgula 0. Então, já achei meu centro, já achei o ponto do meu centro. Então, agora eu vou achar a linha de referência CA. Para isso, eu vou ter que achar meu ponto A. E quem é meu ponto A? Tensão em X, vírgula, tensão de cisalhamento XY. Tensão normal em X, tensão de cisalhamento XY, que vai ser igual a... Quem é a minha tensão em X nesse caso? Menos 150,24. Aí, ó, ponto, vírgula, para não confundir com essa vírgula. Tensão de cisalhamento XY, 0, certo? Então, pessoal, quando eu for fazer esse cálculo, como é que vai ficar o meu raio? Vamos desenhar primeiro, né? Depois
Depois a gente desenha, aí a gente vai ver como é que vai ficar esse raio, certo? Então, vamos fazer aqui agora o cálculo para o ponto B. Para o ponto B, o centro vai ser o quê? Vai ser a tensão média. Tensão média, vocês vejam, tensão média da tensão normal vai dar 0. Por quê? Porque as duas tensões normais são 0. 0 mais 0 por 2, 0. Pronto, não precisava nem ter feito, né? Então, vai ser 0,0. Olha só! Então, nesse caso aqui, o centro vai coincidir com a origem. Então, quando todas as minhas tensões normais, tanto em X quanto em Y, são 0, então o meu centro coincide com a minha origem, certo? Mas não precisa decorar isso, só uma observação. Então, vamos agora descobrir nossa linha de referência CA. Primeiramente, a gente tem que descobrir nosso ponto A. Nosso ponto A, vamos lá. Que a tensão em X, nossa tensão em X é 0, vírgula, que a nossa tensão de cisalhamento XY é menos 2,01. Eu vou botar um ponto vírgula aqui para não confundir com essa vírgula. Então, a gente tem aqui também o cálculo dos raios, que a gente pode até calcular logo também, se quiser, porque já tem a fórmula. Ou então a gente vai mesmo para solução gráfica. Então, pessoal, depois que eu achei aqui as coordenadas que a gente precisa, que é a do centro e do ponto A, para a gente ligar e formar o raio, eu tracei aqui as coordenadas, certo? As coordenadas, o eixo cartesiano, na verdade. Eu tracei aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, sendo que o eixo das abscissas, representado aqui pela tensão normal, eixo das ordenadas, tensão de cisalhamento, é positivo para a direita e para baixo, tá? Então, de acordo com os sinais que eu achei aqui, de acordo com esses pares de coordenadas, eu fui marcando aqui tanto o ponto C, que é o meu ponto menos 75,12, então no eixo X ele vai estar no menos 75,12, no eixo Y vai estar no ponto 0, então vai ser aqui esse ponto C. E o nosso ponto A gente viu aqui que vai ser o ponto menos 150,24 no eixo X e no eixo Y, 0. Então, eu marquei aqui o meu ponto C e o meu ponto A. E deu essa linha aqui de referência, ó. Por isso que eu desenhei aqui pra vocês, porque fica ruim pra eu ficar desenhando e segurando o celular enquanto eu filmo. Então, depois que eu achei essa linha de referência CA, a gente tem que ter em mente que a partir dessa linha, a gente vai vir aqui com o compasso e a gente vai marcar do ponto C ao ponto A, a gente vai traçar o nosso círculo, certo? Depois que a gente traçar o nosso círculo, o ponto que tocar para cá, para a direita, que no caso geralmente é o ponto maior, vai ser a nossa tensão 1, tensão normal principal 1. O ponto que tocar à esquerda vai ser a nossa tensão 2, certo? Nesse caso aqui, tanto no ponto A como no ponto B, como a gente viu aqui que muita coisa zerou, então vai ser muito mais simplificado, né? Só porque tem outros casos que são um pouco mais especiais, mas basta seguir o passo a passo que chega no resultado que é o adequado, no resultado correto. Então, a partir disso, a gente vai ter que descobrir, primeiramente, quem é essa tensão 1, que é a tensão 2, que é a tensão de cisalhamento máximo. E depois a gente vai descobrir θP1, θP2 e θS, tá bem? Então, primeiramente aqui. θ1 encostou aqui no 0. Sempre quando vocês forem fazer esse desenho, façam em escala, tá? Para dar o mais certo possível. Então, façam em escala, mas isso daqui dá pra gente perceber, né? A distância aqui, o centro, não começou aqui, quer dizer? Então, ele é a distância do centro até o ponto O é a tensão média, que é só isso daqui, 75,12. Então, aqui, onde triscou aqui na tensão 1, tensão normal 1, vai ser 0 MPa, certo? Na tensão 2, coincidentemente, a gente viu aqui que a tensão 2 bateu justamente no
menos 150,24 MPa. Pessoal, vamos analisar aqui uma coisa. Quem é o nosso raio? Nesse caso, o raio pode ser representado por isso daqui. Então, analisando aqui esse círculo, a nossa tensão 2 vai ser menos 150,24 MPa, que foi o que bateu aqui, tá bem? Então, nesse eixo das abscissas, o meu círculo de Mohr tocou em 2 pontos. Esses 2 pontos foi na tensão 1, que é a tensão maior, e na tensão 2. Tensão 1, 0, tensão 2, menos 150,24. Já a minha tensão máxima, ela é numericamente igual ao raio. Nesse caso aqui, não precisa nem sacrifício, né? Não precisa usar aquela fórmula que eu mostrei aqui, que eu tinha mostrado para vocês, né? Aqui, no caso, não vai precisar usar isso, por quê? Porque, nesse caso aqui, já zeraram tantas variáveis, né? Tanto a tensão normal em Y, quanto XY, aqui, as duas tensões normais no ponto B. Então, por isso que eu disse, nesse caso aqui é bem mais simplificado. Então, a tensão máxima vai ser igual ao raio. E quem é meu raio? É menos 75,12 MPa. Por isso que eu digo para vocês, é sempre bom a gente, em vez de decorar a fórmula, a gente analisar o círculo de Mohr. Na verdade, é justamente por isso que ele existe. Para a gente não ficar decorando fórmula, e sim analisando ele aqui, certo? Então, a gente tem que ter uma visão gráfica muito boa. Se não tiver, a gente aprende. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu já achei as tensões normais principais e a tensão de cisalhamento máximo. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu simplesmente vou analisar como vão se comportar minhas angulações. Então, o ângulo θS, θP1 e θP2. O ângulo 2θP1, ele vai ser a distância, ele vai ser a angulação, na verdade, entre a minha linha de referência até chegar na tensão 1. A menor distância, na verdade, a menor angulação. Então, de preferência, eu vou escolher aqui, já que tanto faz desse sentido ou desse, eu vou escolher no sentido mesmo positivo, né? Então, eu vou vir aqui no sentido anti-horário. Essa angulação da linha, no caso, isso daqui é o meu 2θP1, né? Que é da minha linha de referência até a minha tensão 1. Então, esse 2θP1 fez 180 graus positivos, né? Porque foi no sentido anti-horário. Poderia ser também no sentido horário. Poderia ser também no sentido horário, né? Se eu fizesse assim. Só porque, já como dá igual a mesma angulação, eu vou dar preferência ao sentido positivo. Então, eu vou botar aqui 180 graus, deu meia volta. 2θP2, vocês vejam aqui que não tem diferença na angulação da linha CA, que é a linha de referência, para a minha tensão 2. Então, 2θP2 é 0. 2θS é a minha angulação da linha de referência até a tensão. Como também tanto faz 90 para cá, 90 para cá, eu vou preferir também para o meu sentido positivo, que é o anti-horário. Então, esse é o meu 2θS. Meu 2θS deu 90 graus. Então, para eu converter em θP1, θP2 e θS, basta dividir por 2. Então, aqui vai ficar 90, aqui vai continuar 0 e aqui vai ficar 45. Tá bem? Então, agora a gente já pode construir o nosso plano das tensões principais. Mas vamos logo para o ponto B, certo? Vamos analisar primeiro o ponto B. Aí depois a gente faz os dois planos de tensões principais juntos. Então, no ponto B eu já representei aqui também, porque como eu disse, fica difícil eu ficar desenhando e segurando o celular. Então, eu já representei aqui o ponto C, que foi bem na origem, e o ponto A, que é 0, menos 2,01, né? Que é esse ponto A. Então, isso daqui é a minha linha de referência, e ela também é
o meu raio. A partir disso, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, marcar, depois que eu marcar esses eixos, né? Esse eixo aqui é negativo, né, para cima, por isso que é menos 2,01, que a gente viu lá. Esse eixo aqui para baixo e para direita positivo, certo? Então, o que é que eu faço? Centro aqui, bem na origem do meu centro, do meu círculo de nó. Marco aqui o ponto A e rodo aqui para construir meu círculo de mó. Depois que eu construir o círculo de mó, eu venho e analiso aqui quais foram os pontos secantes em relação ao meu círculo de mó em relação ao eixo das abscissas. Então, bateu tanto no ponto, nesse ponto aqui, quanto nesse ponto. Esse ponto é a tensão 1, tensão principal 1, e esse é a tensão principal 2, tá bem? Então, meu centro vai ficar aqui no meio, essa medida aqui vai coincidir com a do raio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar aqui da mesma forma. O que a gente vai fazer aqui? Esse ponto aqui a gente sabe que vai ser numericamente igual. Qual é essa distância? Essa distância é 2,01. Aqui deu negativo porque tá para cima. E vocês sabem, para cima e para esquerda é negativo. Para a direita e para baixo é positivo. Então, nesse caso, a gente vai botar aqui 2,01 é igual em módulo, certo? Mas a gente tem que analisar o sinal de acordo com o quadrante que a gente for inserir o número. Então, aqui vai ser 2,01 positivo e aqui menos 2,01, certo? Então, tensão 1 vai ser 2,01 MPa. Tensão 2, menos 2,01 MPa. Tensão máxima, 2,01 MPa. Tá bem? Então, que é a medida do raio, né? Por isso que deu 2,01 MPa. No caso, essa medida em módulo. Então, depois que eu analisei essas tensões principais, o que a gente tem que analisar agora? Tem que analisar, de acordo com essa linha de referência, as angulações, as direções aos quais essas tensões vão se comportar, certo? Então, primeiramente, a gente tem aqui, da linha de referência, a menor distância da linha de referência até a minha tensão 1, vai ser uma rotação horária, no sentido horário. Então, 2θ P1 é igual a 90 graus. Na verdade, menos 90 graus. Por que menos? Porque está no sentido horário. Agora, a menor distância da minha linha de referência até a minha tensão 2 vai ser o meu 2θ P2, que no caso vai ser 90 graus. Por que 90 graus? Porque está no sentido anti-horário. Então, 90 graus. A minha linha de referência coincide com o meu eixo de tensões cisalhantes. Então, o meu 2θs vai ser 0 grau. Então, agora eu vou achar o θP1, quer dizer, o θP2 e o θs. Então, basta dividir por 2, né? Aqui, menos 45 graus, 45 graus e aqui 0 graus. Certo? Então, agora a gente vai construir os planos de tensão. Então, eu adiantei aqui esse desenho dos planos de tensão, de tensões do ponto A e do ponto B. Então, primeiramente, a gente tem que ter em mente aqui que esse plano de tensão do ponto A vai representar as tensões normais principais. E esse outro vai representar as tensões de cisalhamento e as tensões normais médias. Então, aqui, como a gente viu, o θP1 é 90 graus. Então, tudo bem, tá certo. θP2, 0 graus. Então, tá certo também. E aqui, o nosso θS é 45 graus.
que no caso aqui vai ser no plano do cisalhamento, né? 45 graus positivos. Então, a gente vai rotacionar para o sentido horário, no caso. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai representar essas tensões. Como a gente viu aqui, as tensões 1 são 0. Tensão 2 é uma tensão normal de compressão, porque é negativa, menos 150,24. Então, eu vou representar ela nesse sentido. 150,24 MPa. 150,24 MPa, tá bem? Por que eu representei nesse sentido? Porque o θP2 é 0. Então, ele tá aqui, ele tá nessa angulação 0. Já o θP1 eu representaria assim, porque ele tá na angulação de 90 graus. Só porque não existe uma tensão θP1, certo? Agora, aqui, nesse plano de tensão 2, eu vou representar aqui as tensões cisalhantes, que no caso, vou até desenhar aqui mais para baixo, desenhar aqui mais grosseiramente para baixo, para ficar melhor a visualização. Aqui, essa angulação aqui de 45 graus. Quando vocês forem fazer em trabalho, na prova, vocês usem o compasso, transferidor, régua, certo? Para ficar tudo bonitinho. Porque aqui é tudo muito gráfico, então tem que estar tudo representado na maior exatidão possível. Então, aqui 45 graus, como era positivo, então 45 graus anti-horário, certo? Por isso que eu rotacionei esse A anti-horário. Minha tensão de cisalhamento é negativa e ela é menos 75,12. Então, o que eu fiz aqui? O que eu vou fazer aqui? Se ela é negativa, eu vou botar ela para este sentido. Lembrem das convenções. Quando eu convenciono assim, é negativo, tá? Só é positivo se as setas estiverem se encontrando aqui no canto superior direito. Então, aqui é a tensão de cisalhamento máxima, que vale 75,12 MPa. 75,12 MPa, tá bem? E a nossa tensão normal, que no caso, aliás, a nossa tensão normal média, ela vai ser negativa, que a gente viu aqui no cálculo. Aqui o cálculo do ponto A. Nossa tensão normal média, que a gente tem que representar nesse plano de cisalhamento, ela é negativa e ela equivale a menos 75,12 também. Então, se ela é negativa, ela vai vir para cá. Vai vir assim, no sentido do ponto A, certo? Vai vir como se fosse entrando, porque ela é negativa. Então, 75,12 MPa, 75,12, 75,12, botar aqui MPa, 75,12 MPa, tá bem? Então, aqui a gente já construiu tanto as tensões normais no ponto A, quanto as tensões de cisalhamento e médias no ponto B. No ponto A, quer dizer. Agora a gente vai fazer essa representação no ponto B. Nesse ponto B, eu também já representei aqui, essa angulação aqui do θS, que no caso eu vou fazer aqui o estado plano de tensões de cisalhamento em 0 graus, por isso que ficou assim. E aqui vai ser θP1 menos 45 graus. Opa, se é menos, vai ser no sentido, a gente vai rotacionar aqui no sentido, fazer assim, no sentido horário. Então, 45 graus, no ponto B, pronto. Então, qual o nosso valor da nossa tensão 1 e da nossa tensão 2? Tensão 1 eu vou representar aqui, tá? Então, tensão 1 é positiva e a tensão 2 é negativa. Tensão 1 positiva, então, é saindo do plano. Se saindo do plano é positivo, então, 2,01 MPa, 2,01 MPa. Já essa tensão 2 é negativa, então, é entrando no plano. Então, vai ser menos 2,01 MPa. Não vou representar o menos aqui, porque a seta entrando, ela já está representando, certo? 2,01 MPa. Já esse ponto B,
ele vai ser... A gente vai representar aqui as tensões de cisalhamento máximo e o nosso ângulo 2θs, que vai ser 0. Já está representado aqui porque já está bem em cima do plano, então já está 0. Então aqui, nossa tensão de cisalhamento máxima, 2,01 MPa. Ela é positiva, então eu vou representar a setinha se encontrando no canto superior direito, certo? E aqui. E no canto inferior esquerdo. Pronto. Então, tensão de cisalhamento, eu vou botar aqui 2,01 MPa. E aqui, 2,01 MPa. Certo? Eu poderia ter representado aqui também. E agora, a nossa tensão média no ponto B. Nossa tensão média foi 0, então não tem que representar nada aqui. Então, vai ficar mesmo só essa tensão de cisalhamento e essas tensões normais. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa um like e se inscreve no canal. Muito obrigada. Até a semana que vem.